Olá, pessoal. Bem-vindos ao 19º Fórum Ambiental da Alta Paulista. Meu nome é Carlos Eduardo Fortes Gonzalez, sou professor da área de estudos socioambientais. Minha instituição de filiação é a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Curitiba. Quero agradecer a minha colega professora, doutora Sandra Medina Benini, pelo convite para participar desse evento e compartilhar um pouco do meu trabalho científico e acadêmico. O título da minha apresentação é Educação Ambiental e Práticas nas Disciplinas da Educação Básica. Desde já, tanto se fala em educação ambiental, como implementá-la no ensino formal regular, na educação básica, inclusive, ensino fundamental e médio, e como existe uma certa dificuldade para fazer isso por parte dos colegas docentes da educação básica. Muitos não têm essa familiaridade com as questões de educação ambiental e, consequentemente, não sabem como implantá-la. E justamente esta minha apresentação de hoje vem de encontro às possibilidades de implementação de educação ambiental na educação básica, fundamental e médio, por professores de quaisquer matérias, quaisquer unidades curriculares da educação básica. Vou dar aqui uma série de exemplos que conseguem ilustrar, em bons termos, como isso pode ser efetivado. Então, sem mais delongas, as imagens da apresentação. Então, passo agora a compartilhar a tela com vocês, com os conteúdos da minha apresentação. Aí está. Vocês já devem estar observando a tela compartilhada. Então, cá estamos, no 19º Fórum Ambiental da Alta Paulista, evento organizado pela ANAP, Associação Amigos da Natureza da Alta Paulista, com o apoio e auxílio e organização também da Faculdade de Ciências e Engenharia da Unesp, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, campus Tupã, onde eu tive a oportunidade de estar uma vez apresentando um artigo, já faz tempo, em 2007. Eu submeti um artigo a esse evento, ele foi aceito, e eu participei, então, naquela ocasião, em 2007, nesse campus, no município de Tupã, São Paulo. E agora, aqui presente novamente, para apresentar essa conferência para vocês. Tenho estado ligado a esse Fórum Ambiental da Alta Paulista já há muitos anos, por outros meios também. Tenho sido avaliador de trabalhos submetidos a este evento. E aqui, então, a minha apresentação. Educação ambiental e práticas nas disciplinas da educação básica. Já discorri um pouco da importância disso, né? Como implementar, afinal, a educação ambiental, elementos, né, de estudos socioambientais na educação básica. Aqui nessa parte da imagem também estou devidamente identificado, Carlos Eduardo Fortes Gonzalez, meu e-mail, caso queiram corresponder-se comigo, estou à disposição. Minha área de atuação, como já comentei, os estudos socioambientais. O meu link, o meu sítio eletrônico no LinkedIn, também, podemos fazer contato por lá. E detalhes das minhas produções científicas, acadêmicas e da minha atuação profissional no meu currículo Lattes, disponível na plataforma do CNPq, né? Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico, do Ministério da Ciência e Tecnologia. Está o meu Lattes disponível lá. Para ilustrar como pode se dar, então, essa educação ambiental e práticas nas disciplinas da educação básica, eu trago aqui alguns artigos que eu produzi ao longo da minha carreira e que fazem exatamente essas correlações de possibilidades de matérias da educação regular para com a educação ambiental. Aqui está um desses artigos, publicado no ano passado, 2022, e o título, Educação Ambiental para a Saúde. Atividades interdisciplinares entre o ensino de ciências e o de línguas. A imagem dele, tal qual aparece no sítio eletrônico deste periódico, RelaCult, Revista Latino-Americana de Estudos em Cultura e Sociedade. E aqui o resumo do artigo. Fazendo uma leitura comentada desse resumo,
A interdisciplinaridade aprofunda a compreensão das ciências, bem como dos processos de ensino e aprendizagem na educação ambiental formal. A interação entre as áreas é pertinente ao desenvolvimento de todos os campos do conhecimento científico e acadêmico. Dito em outras palavras, tudo no mundo real é interdisciplinar. A academia e as ciências é que compartimentalizam para melhor especialização e aprofundamento dos campos de conhecimento, mas aí precisa ser feito esse caminho de volta. Qual que é esse caminho de volta? Exatamente trazer isso de novo para o contato das áreas entre si, para a interdisciplinaridade. O mundo real é interdisciplinar. Uma das funções da educação é a de preparar o indivíduo para a vida em sociedade. A sociedade relaciona-se com o ambiente, retirando no mesmo a sua subsistência por meio da apropriação dos recursos naturais, materiais e energéticos, degradando as condições de equilíbrio ambiental em função da produção contínua de bens de consumo e energia em grande escala. Tais desequilíbrios constituem-se em impactos ambientais que resultam ser deletérios aos ecossistemas, inclusive no atinente à saúde humana. É incontestável a importância de concatenar os saberes acadêmicos com as questões ambientais. A sustentação das sociedades depende da manutenção adequada das condições vitais da biodiversidade e dos ecossistemas naturais, pois as comunidades humanas são dependentes dos seus ambientes ecológicos de entorno. Assim, uma das iniciativas possíveis para o ensino de ciências em direção à sustentabilidade é correlacionar as questões ambientais e de saúde ao ensino de línguas. Tais ações poderiam incrementar a interdisciplinaridade por meio da integração com a educação ambiental e a educação para a saúde, considerando-se que a educação para a saúde, em sentido amplo, pode ser compreendida como um ramo da educação ambiental. A educação para a saúde é entendida também como um sub-ramo da educação ambiental. Claro, o meio ambiente começa em cada organismo vivo, ou seja, no corpo do próprio indivíduo. Se o indivíduo não cuida do próprio corpo, quem dirá do ambiente de entorno? Então, a educação ambiental começa pela educação pela saúde, pela nutrição, pela educação física. E, por conseguinte, daí eu extrapolo para o ambiente de entorno. E isso, então, é a completude da educação ambiental. O ambiente começa interiormente no meu organismo e vai para o meu entorno. O ambiente de cada ser vivo começa dentro do seu organismo e extrapola para o entorno, que é o entorno ambiental externo ao organismo do ser vivo. Então, vejam quantas correlações eu posso fazer aqui com matérias obrigatórias da educação básica. Com línguas, português, inglês, espanhol, claro, porque veja o título do artigo. Atividades interdisciplinares entre o ensino de ciências e o de línguas. Eu posso usar para o ensino de línguas, inglês, português, espanhol, atividades como interpretação de texto, produção textual, onde essas interpretações de texto e essas produções textuais podem ser de textos correlatos a questões ambientais e de saúde, inclusive. Daí o título, Educação Ambiental para a Saúde, atividades interdisciplinares entre o ensino de línguas e o de línguas, onde eu vou usar, então, para o ensino de línguas, português, inglês, espanhol, textos sobre saúde, nesses respectivos 3 idiomas, que são tão presentes na educação regular básica brasileira, fundamental e média, e a partir daí, então, eu posso explorar questões ambientais ao mesmo tempo que eu estou estudando línguas, português, inglês e espanhol. E isso vai ter outros desdobramentos também. Eu estou pegando a educação física, porque se educação para a saúde é um ramo da educação ambiental, a saúde não pode prescindir da atividade física, do exercício físico. Educação física. Educação física é um assessor, é um campo de conhecimento assessor, ou acessório, da educação para a saúde, que é parte da educação ambiental. E assim também eu extrapolo para conteúdos de biologia e ciências, afinal estou falando de saúde. Saúde ambiental, saúde humana, são questões da ciência, do ensino fundamental, são questões da biologia, do ensino médio. Esse artigo, para mais detalhamento sobre que tipo de textos pode ser usado nos diversos níveis de ensino, está aqui. Esse é o link desse artigo, nesta publicação, né, na Relacult. Outro artigo produzido ao longo aí da minha carreira, e também publicado ano passado, 2022, traz o título O Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana e a Educação Ambiental. Então, aqui eu já estou entremeando as questões de educação ambiental com o ensino de história.
O título completo aqui é O Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana e Educação Ambiental. 2 pontos. Estudo do meio em Curitiba. Estudo do meio se vale das saídas de campo para observar meus objetos de estudo. Então, aqui também eu já fiz uma concatenação com a geografia. Então, aqui já temos questão ambiental, história, geografia, educação das relações étnico-raciais, porque eu estou falando da cultura afro-brasileira, das africanidades presentes na nossa nação brasileira. Daqui a imagem do sítio eletrônico, tal qual está o artigo lá. Lá vai ter o link para o artigo completo, o PDF aqui. E aqui tem o resumo do artigo. A educação das relações étnico-raciais, assim como a educação ambiental, estão previstas na legislatura brasileira. São regulamentadas por resoluções do Conselho Nacional de Educação, CNE, e são consideradas essenciais também na educação básica. Ambas as áreas referidas, a ERERA, Educação das Relações Étnico-Raciais, e a EA, Educação Ambiental, ambas as áreas referidas não constam como disciplinas nos currículos da educação básica, mas podem ser tratadas transversal e interdisciplinarmente. O presente ensaio, esse artigo, estuda as possibilidades didático-pedagógicas entre a ERER, Educação das Relações Étnico-Raciais, e a EA, Educação Ambiental, no contexto de um circuito turístico urbano em Curitiba, promovendo assim o ensino transversal e interdisciplinar deste par de dimensões educativas da educação básica, que para a ERER, a Educação das Relações Étnico-Raciais, e a Educação Ambiental. Então, são dimensões da educação, né? Quando eu trato das questões étnicas, das questões raciais, bem como das questões ambientais, isso são dimensões da educação, ou seja, isso permeia todos os processos de ensino e aprendizagem, todos os processos educacionais. Se em cada momento dos meus procedimentos socioeducacionais, enquanto docente, eu vou puxar esses assuntos, é um critério meu, mas em vários momentos, de quaisquer conteúdos de educação básica formal, regular, obrigatória, eu posso explorar elementos de questões ambientais e de questões étnico-raciais. Por isso, são dimensões da educação, os aspectos ambientais e esses aspectos étnico-raciais. E um artigo, então, com esse título e com essa proposta de estudo do meio, ensinando, então, história e cultura afro-brasileira, entremeando com a educação ambiental por esse estudo do meio, o meio é o meio ambiente, o meu circuito turístico aqui de Curitiba, onde existe essa situação de ensino de história e de cultura afro-brasileira. Então, eu consigo explorar com essa atividade todas essas disciplinas da língua portuguesa, porque eu posso fazer interpretações de textos sobre essas temáticas, bem como produções textuais. Educação artística, educação para as artes. Afinal, a cultura afro-brasileira está repleta de elementos artísticos, né, e que estão presentes nesse circuito que é explorado por esse estudo do meio aqui em Curitiba, nesse circuito turístico das africanidades em Curitiba. A história, claro, a própria história da nação brasileira, dos elementos étnicos que aqui nós temos, né, o europeu, o indígena, o negro. A geografia, porque tudo isso acontece no espaço geográfico, o estudo do meio se dá num espaço geográfico. Esse circuito pega parte do centro histórico curitibano e alguns bairros afastados também, onde tem elementos da africanidade. A educação física, sim, até a educação física, porque se eu estou fazendo um circuito, esse circuito é feito a pé, esse estudo do meio é feito a pé, e eu posso entremear aí com aspectos da atividade da educação física. Biologia, propriamente dita, biologia do ensino médio, ciências do ensino fundamental, porque eu estou falando de questões ambientais, atinentes a esses elementos da cultura afro-brasileira, educação das relações étnico-raciais propriamente dita, etc. E esse é o sítio eletrônico onde se encontra esse artigo para maior detalhamento. Outro ensaio acadêmico, do qual eu participei como coautor, é este relato de experiência, educação ambiental em aulas de campo de geografia, temática sobre água. A imagem do artigo, tal qual aparece no sítio eletrônico próprio da revista Educação Ambiental em Ação, e aqui o resumo destacado desse artigo. O presente artigo corresponde a um relato de experiência onde foi observada sistematicamente a relevância da aula de campo. Novamente aqui, estudo do meio, aula de campo. Então, isso é explorado em uma disciplina como geografia, por exemplo. Então, aqui eu já tenho a geografia presente para discutir as questões socioambientais.
a geografia na construção de conhecimentos sociais e ambientais. Então, esse relato de experiência, o que foi feito, né, consistiu em uma atividade desenvolvida em uma escola municipal de São José dos Pinhais, município da região metropolitana da capital paranaense, Curitiba, em 2019. A atividade desenvolvida pela equipe pedagógica e docentes dos quintos anos compreendeu ações relacionadas à proteção do meio ambiente, com foco na água como um bem universal. Desta forma, as atividades propostas em sala de aula puderam ser observadas em loco, na aula de campo, na forma de visita guiada à Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar, Estação de Tratamento de Água Miringuava, em São José dos Pinhais. A partir da aula de campo, os alunos envolvidos tiveram subsídios para reproduzir em escala menor, maquetes, as fases de tratamento para a obtenção de água potável distribuída pela empresa, desde a captação até a distribuição. Boa parte de tratamento da água é um processo químico. Eu até nem pus aqui como disciplina química, mas também está presente, né? E esse artigo pode ser usado também para essa situação, estudo de química no ensino médio. Eu nem pus aqui química, mas então, além de química, geografia, sim, porque se existe uma estação de tratamento da água, isso se dá num espaço geográfico. Uma estação de tratamento da água não pode estar em qualquer lugar. Ela tem coligações com rios. Aí eu já exploro aspectos da hidrografia urbana, né? Onde estão esses rios, como eles se interligam, quais são usados para abastecimento de água. Então, aí eu já tenho junto geografia, história, porque existe uma história do saneamento por trás disso. Curitiba explora bem essa história. Temos alguns museus da Sanepar, dessa Companhia de Saneamento do Paraná, em Curitiba, bem como temos, inclusive, uma praça histórica no centro da cidade, onde tem as primeiras torneiras de abastecimento público. Então, vejam quantas conexões eu faço com o artigo. Geografia, história do saneamento, no caso, que faz parte da história da cidade. Biologia, porque eu estou discutindo uma questão ambiental, né, o suporte hídrico, e os seus aspectos microbiológicos, pureza da água, potabilidade da água, né? Então, aspectos correlatos às ciências biológicas, a água como fundamental à vida na Terra, e da mesma forma, assim como na biologia do ensino médio também, esses assuntos nas ciências do ensino fundamental, a língua portuguesa, porque daí eu posso encaminhar os alunos para fazerem produções textuais sobre isso, interpretarem textos sobre essas questões postas. Então, vejam quantas disciplinas eu pego, e vejam que sempre que eu ponho aqui disciplinas, em cada página aqui da minha apresentação, com reticências, né? Porque pega outras disciplinas mais, sempre. Eu estou enfatizando algumas. Relembro a vocês, professores, a vida real lá fora é tudo misturado. Nós, docentes que na educação básica, pomos em setores, matemática, biologia, geografia, história, mas na vida real está tudo junto e misturado, tudo conversa entre si. Essas coisas não existem isoladas na vida real, está tudo interligado. É o que eu estou mostrando aqui, essas correlações, essas interligações, essas conexões das questões ambientais com as diversas unidades curriculares, com as várias matérias do ensino médio e do ensino fundamental, isto é, da educação básica. E aqui está o sítio eletrônico onde está disponibilizado esse trabalho acadêmico. Aqui mais um ensaio teórico, nesse caso, publicação num evento, né, foi para os anais do evento. Que evento? Fórum Internacional de Resíduos Sólidos, em 2017, alguns poucos anos atrás, compostagem como ferramenta de aprendizagem para promover a educação ambiental no ensino de ciências. E aí está o resumo desse artigo. Este estudo apresenta o desenvolvimento de uma sequência didática sobre educação ambiental no ensino de ciências, utilizando a compostagem como tema gerador de conhecimento e ferramenta para aprendizagem significativa. Então, só de ler essas linhas aqui, eu já tenho no mínimo as questões ambientais acopladas ao ensino de ciências do ensino fundamental. Obviamente, também posso falar disso na biologia do ensino médio, eu estou falando sobre compostagem, né? E ainda na disciplina de geografia também, porque a compostagem nos remete à história da agricultura, como surgiu essa compostagem, isso faz parte da história da agricultura, logo também disciplina de história, e sempre com a disciplina de história, sempre, se eu quiser, eu puxo também questões geográficas, questões da geografia, porque tudo ocorre num espaço-tempo, o espaço é geografia e o tempo é história, tanto é que são disciplinas bastante próximas, a geografia e a história, né? Quando eu falo na geografia, inclusive da geografia social, da geografia humana, etc.
Então, essa sequência didática ela foi realizada no Colégio Estadual Júlia Vanderlei, aqui na capital paranaense, com alunos do 6º ano do ensino fundamental, disciplina de ciências. A construção do conhecimento científico através das aulas favoreceu novas perspectivas aos alunos com o desenvolvimento do senso crítico e analítico dos mesmos. A pesquisa foi qualitativa e participante, e se iniciou com a aplicação de questionário prévio sobre a compostagem, conduzido para promover uma aproximação entre a teoria e a prática, de forma contextualizada. Posteriormente, foram realizadas aulas expositivas e dialogadas com rodas de conversas, trabalhando temas relacionados aos resíduos orgânicos, aula prática da técnica da compostagem na horta da escola e uma visita guiada ao aterro sanitário de Curitiba, uma visita técnica, novamente estudo do meio, né, elementos de geografia, por que o aterro sanitário se localiza onde se localiza, por que essas questões, né? Tudo isso tem aspectos geográficos, históricos, sociais. Observou-se na aplicação da sequência didática uma interação e inter-relação de aprendizagem para desenvolver um pensamento crítico e analítico, além da sensibilização dos alunos envolvidos, tendo a escola como espaço de influência na formação do estudante cidadão. Então, aí eu pego química, porque estou falando de compostagem, é um processo químico, pego biologia do ensino médio, a compostagem é um processo químico-biológico, as ciências do ensino fundamental, que tem os mesmos interesses da biologia, apenas que no âmbito do ensino fundamental, a língua portuguesa, porque a partir daí posso fazer produções textuais, onde os alunos podem redigir, podem fazer redações, podem fazer documentos escritos sobre o que viram e como aprenderam, podem fazer relatórios técnicos. A disciplina de história, porque tem toda uma história da compostagem, a história agricultural, a história da agricultura por trás disso, e logo das ocupações humanas, porque a agricultura é uma das motivações do sedentarismo humano, da passagem da vida nômade para a vida sedentária, já quando o homem se fixou em locais. Um dos primórdios disso é a agricultura. E logo no começo devem ter descoberto e daí começado a utilizar sistematicamente elementos de compostagem. Então, a história da compostagem, dentro do contexto da história da agricultura, que entra para a própria ciência e história, né, quando explica como se dá essa passagem do nomadismo humano para o sedentarismo. Então, quantas coisas eu posso explorar? Aqui eu pus uma lista de 5 disciplinas: química, biologia, ciências, português, história, mas posso explorar muitas mais. Língua inglesa e espanhola também, quando eu tenho essas interpretações de texto, nessas disciplinas também que são ofertadas em escolas públicas brasileiras, o inglês e, eventualmente, o espanhol. Bem como tem ligações, tudo tem ligações com todas as disciplinas. Como aqui tem outras ligações também, que eu nem exploro nominando a disciplina, mas poderia interligar, por exemplo, com questões da matemática. Quanto eu tenho de aumento de produtividade agricultural numa mesma área de campo, numa mesma área agricultável, quando eu utilizo compostagem do tipo A, B, C, D, e quando eu não utilizo compostagem, posso fazer comparações matemáticas. A produção em biomassa, em massa orgânica de comida, numa mesma área, tendo compostagem adequada, não tendo compostagem, né? Então, posso fazer aí especulações matemáticas sobre a produção alimentar numa mesma área, utilizando a tecnologia, não utilizando. Então, já introduzo também matemática nessa situação. A matemática também dá em tudo. E aqui o link dos anais deste evento, promovido pelo Instituto Venturini. Aqui mais um artigo que explora possibilidades de se trabalhar com as questões socioambientais em outras disciplinas. Inclusive, já no título do artigo expresso, ciências, português, educação física, no ensino fundamental. Educação ambiental interdisciplinar, filme Wall-E, em ciências, português e educação física no ensino fundamental. E como é um filme, é uma animação, né? É uma produção cinematográfica. Está disponível na internet. Aqui eu já posso também entrar com elementos de artes. É uma obra, então aí também tem elementos de educação artística, de artes. Artes, ciências, português, educação física. Se o filme for visto no original, isso aqui é um filme originalmente produzido em língua inglesa. Já entro também com o ensino de inglês, né? Posso passar o filme legendado, em vez de dublado, e daí também já tem elementos para aula de língua inglesa. Então, veja quanta coisa, até extrapolando já o título. Inglês, ciências, português, educação física. A imagem tal qual aparece nas páginas da internet desse artigo. E o resumo dele.
Com a inovação da tecnologia e com a vida atribulada dos pais, os estudantes deixaram de brincar de maneira saudável para ficar na frente de equipamentos eletroeletrônicos e se alimentar de comida pronta. Ó, educação para a saúde, mais um elemento aqui, ó, vai para a biologia, vai para as ciências, vai para a educação física, né? Pela própria questão da alimentação. Com isso, surgiu a necessidade de desenvolver um método de ensino que abrangesse educação ambiental e saúde. Na disciplina de português, trabalhou-se a persuasão e textos acerca da temática meio ambiente. Na educação física, a importância da alimentação equilibrada, uma vida saudável. Em ciências, questões dos resíduos sólidos eletrônicos, da logística reversa. E de uma vida saudável. E em ciências, trabalhou-se também os resíduos eletrônicos e a logística reversa, contextualizando-se desta forma os temas de educação ambiental e saúde, buscando-se melhor qualidade de vida do aluno e melhores condições do meio ambiente. O objetivo de realizar a sequência didática voltou-se para a importância de uma vida saudável, ao mesmo tempo em que se pensou a preservação do meio ambiente. 12 aulas, divididas entre as 3 disciplinas, foi a didática escolhida para este trabalho. Primeiramente, estudou-se a persuasão na disciplina de português, informações sobre os resíduos eletrônicos em ciências e a relevância de uma vida salutar na matéria de educação física. Ato contínuo, viu-se a esse filme aí, né, o Wall-E, e após vista a película, foram formadas duplas em conjunto nas 3 matérias para se produzirem histórias em quadrinhos. Aqui, então, está acoplado também a ideia de artes, histórias em quadrinhos. Em seguida, promoveu-se uma roda de conversa sobre consumismo, capitalismo. Aqui já entra elementos de história também, consumismo, capitalismo, disciplina de história, poderia ter sido inserida. E as consequências para o meio ambiente. No término do projeto, os estudantes produziram cartazes em forma de propaganda sobre os malefícios do lixo eletrônico à saúde e ao meio ambiente. Os alunos se comprometeram com as atividades e dela participaram no contexto das 3 matérias. Biologia, ciência, educação física, português, história, como eu disse, história do consumismo, capitalismo. A própria matemática, né? Se eu entro, por exemplo, com a matemática, eu posso falar da quantidade de resíduos sólidos produzidos em uma cidade ao dia, para impressionar o alunado. Uma cidade como Curitiba, uma grande capital, uma região metropolitana com milhões de habitantes. Quanto lixo se produz ao dia? E então, quanto espaço físico eu preciso para demandar a deposição desses resíduos sólidos, mesmo considerando a existência de aterros sanitários na área metropolitana? Então, já posso entrar com questões de matemática também. Tudo está sempre interrelacionado. Posso relacionar praticamente todas as disciplinas do ensino fundamental ou médio em cada um desses artigos aí. Por isso, sempre posto com reticências quando eu falo de sugestões das disciplinas que podem ser abordadas por esses conteúdos desses ensaios acadêmicos, desses artigos científicos. E aqui o endereço eletrônico onde está disponível essa produção científica. Revista Educação Ambiental em Ação. Aqui um artigo publicado num evento, segundo o Congresso Nacional de Ensino de Ciências e Formação de Professores. Ó, só pelo título, já estou também pondo aqui a disciplina de artes, a música, a disciplina de educação artística, de artes, né? E junto com isso também eu já posso pôr a própria história, junto com as artes. Sim, a história da música, porque a musicalidade brasileira vem de diversas etnias. Temos elementos afro-brasileiros, né, que vêm das africanidades aqui na nação brasileira. Temos os elementos étnicos indígenas, então aqui tem elementos de etnomúsica. Artes, então, educação para as relações étnico-raciais, ERE, né? Enfim, temos vários elementos aqui. A imagem do artigo, tal qual aparece na internet, e o resumo. O presente artigo é fruto de uma inquietação dos pesquisadores derivada do uso da música dentro dos ambientes escolares de educação infantil, sem uma finalidade pedagógica que auxilie o desenvolvimento da criança, proporcionando a aprendizagem lúdica relacionada a temas referentes à educação ambiental. Necessita a escola complementar que ações pedagógicas sejam voltadas ao desenvolvimento pleno das crianças. Justamente por essa inquietação, né, de não rara música ser utilizada dentro de ambiente escolar, de educação infantil, sem uma finalidade pedagógica, vamos aproveitar as finalidades pedagógicas, ou seja, de ensino-aprendizagem, da musicalidade. Vamos fazer isso, vamos aproveitar a música. Dentro das artes, do ensino de educação artística, das artes, e, então pegando todas essas intersecções possíveis, essas interdisciplinaridades, essa transversalidade da música e do ambiente com outros conteúdos.
Tem como objetivo, esse trabalho, alinhar a legislação escolar com a praxis docente para o ensino de educação ambiental, tendo como ação pedagógica a aplicabilidade da música na educação infantil. O uso da música pode transmitir uma mensagem voltada à aprendizagem da educação ambiental, por meio de percepções sensoriais e motoras, nas quais a musicalidade atue como modelo estruturante de aprendizagem sobre educação ambiental dentro do ambiente escolar. Para construir um alinhamento entre a música e a educação ambiental, é necessário que o docente ultrapasse a mera brincadeira, né? Não só brincar, que é tão fortemente construído na educação infantil. Nada contra brincar, é fundamental brincar, mas também tem que aproveitar os elementos para ultrapassar o brincar e aproveitar para o aprendizado esse brincar. Então, é imperioso, é mistério, é cogente que esta barreira seja superada a favor de um aprendizado significativo. A metodologia aplicada teve o caráter de pesquisa qualitativa e bibliográfica. Concluímos que a brincadeira musicada, por si, não responde mais à exigência do aprender constante da criança. Nesse sentido, a música cada vez mais representa a construção de uma aprendizagem voltada à compreensão do mundo. A própria letra das músicas, né, pode trazer mensagens ambientais. Temos vários exemplos da música da MPB, da música popular brasileira, sensacionais, com letras que se reportam a questões ambientais. Disciplinas: língua portuguesa, óbvio, produções textuais, interpretações de textos sobre essas questões da música e do ambiente, artes, educação artística, é a música, afinal, né? A história dessa musicalidade, a etnomúsica. Então, com a etnomúsica já entra aqui a ERE, a educação das relações étnico-raciais, as africanidades, né? As músicas africanas, as músicas afro-brasileiras, elementos da geografia, né? Porque se eu estou trazendo também essas africanidades, as contribuições da etnomúsica indígena, eu estou trazendo, então, além da educação das relações étnico-raciais, o contexto geográfico e a própria história, que não está listada aqui entre as disciplinas, por isso sempre as reticências, né? Mas existe uma história da música baseada nessa etnomusicalidade brasileira, dos afro-brasileiros, dos indígenas, do europeu que veio para cá, etc. Elementos da educação física, porque hoje a dança é entendida, é compreendida também dentro do contexto da educação física. A dança, enquanto forma de expressão corporal, também serve como uma atividade física intensa e um exercício físico. Então, hoje, a musicalidade expressa fisicamente na dança também é objeto de interesse dos educadores físicos, hoje em dia, dos educadores para o físico, da educação física. Biologia e ciência, porque eu vou estar falando de questões ambientais, né? Isso é sempre biologia. Questão ambiental sempre vai ser biologia e ciências. Quem estuda o ambiente é a biologia. E assim também as ciências, né? Porque biologia, né, uma das ciências estudadas no ensino fundamental, etc. Está aqui o link do artigo para ver mais detalhes sobre ele e como isso pode funcionar na prática. Proposta de uma sequência didática no contexto multicultural do ensino de biologia, quer dizer, trazer o multiculturalismo para a sala de aula. O que cada cultura de cada aluno pode contribuir em classe, trazer isso para dentro da sala. Então, é um olhar interessante sobre como se podem processar os procedimentos de ensino e aprendizagem em classe. Aqui, resumo. Ciências naturais tendo como foco turmas de terceiro ano do ensino médio. Como base, foram adotadas as concepções do multiculturalismo crítico do ensino intercultural, em vista da aproximação da realidade dos estudantes às salas de aula de biologia. Trazia a cultura deles, das regiões deles, de onde eles vêm, o que eles sabem, para a sala de aula. O tema, por sua vez, foi o da relação entre problemas causados ao meio ambiente, educação ambiental aí, e ações humanas, trazendo, portanto, a união do plural ao natural. Com o material concretizado, foi possível avaliar as suas contribuições e desafios. Como contribuição, considera-se a sequência didática como uma possível referência aos docentes de biologia, a um tema ainda incipiente e com poucas experiências relatadas, que é esse do multiculturalismo crítico e o ensino intercultural, para trazer isso para a biologia. Então, os desafios partem da complexidade de elaboração de aulas baseadas nas concepções adotadas. Tais problemas colocam à prova a capacidade de renovação e a criatividade de professores ligados às ciências naturais, como os da biologia, em vista da elaboração de estratégias que se façam mais atentas à realidade dos alunos. Então, com esse contexto, com essa visão
do multiculturalismo no ensino das ciências biológicas, eu vou trabalhar com interpretação de textos, produções textuais, entram as questões da arte, porque eu estou falando de cultura, uma das manifestações mais evidentes da cultura são as artes, trago elementos das artes, da educação artística. As artes são inevitavelmente permeadas e interconectadas diretamente, inexoravelmente, com aspectos históricos, então, é a história, tem a geografia, né? Porque tudo que se dá num tempo, esse tempo se dá num espaço, nada é no éter, é no cosmos, é no vazio, né? Então, tudo está num espaço e num tempo, quer dizer, tem uma geografia e uma história, aspectos geográfico-históricos, ou histórico-geográficos, espaço-tempo, tempo-espaço. Biologia, porque é questão ambiental, ciências, porque é questão ambiental, educação das relações étnico-raciais, então, nesse multiculturalismo, né? Na nação brasileira, que é composta desde já por várias etnias, né? Como já disse, como já mencionei, os europeus, os africanos, os indígenas, como já falei algumas vezes na apresentação de hoje. E está aqui o link para mais detalhamento de como efetivar essas situações para eventuais melhorias do processo de ensino e aprendizagem. Na revista Profissão Docente, publiquei, neste ano, um artigo intitulado Influências das Pedagogias Ambientais no Ensino de Ciências. A imagem tal qual aparece na grande rede, na internet. E o resumo desse artigo. As tendências pedagógicas tradicionais da educação se apropriaram das pedagogias ambientais surgidas no movimento ambientalista, circunscrevendo-as pelas práticas pedagógicas tradicionais, pelas pedagogias tradicionais, liberais ou progressistas, conforme as orientações formativas dos docentes e das instituições de ensino, em função dos contextos socioculturais variados da história da educação nacional. Esse processo histórico faz com que as pedagogias ambientais possam ser categorizadas como sendo de tipologias liberais ou progressistas, determinando certos processos de ensino e aprendizagem, às vezes em detrimento de outros, em função da orientação pedagógica professoral ou escolar. Por sua vez, este determinismo pedagógico para a abordagem do meio ambiente influencia também a educação em ciências, que poderá ter os seus enfoques ou conteúdos definidos a partir dessas correntes pedagógicas ambientais, em direção às tendências pedagógicas ambientais liberais ou progressistas, conforme o contexto educacional, ou seja, espaços e tempos do ambiente escolar ou acadêmico. O presente estudo conceitua e discute as diversas tendências das pedagogias ambientais em correlação aos contextos do ensino de ciências, expondo sinteticamente as possibilidades que se apresentam para os processos de ensino e aprendizagem e como essas vertentes pedagógicas ambientais podem enriquecer o aprendizado na educação em ciências. Isso diz respeito a todas as disciplinas, embora esse artigo tenha sido voltado para as pedagogias ambientais no ensino de ciências. Mas as pedagogias ambientais dizem respeito a todas, porque toda a matéria que eu ensino está num contexto espaço-temporal. Logo, o espaço é o ambiente. Sempre tem os aspectos ambientais. Repito, se o professor vai falar ou não é outra questão. Então, conhecer essas pedagogias ambientais, e por isso eu trouxe esse artigo para cá com o link dele, conhecer essas pedagogias ambientais é importante para todos os docentes que querem trazer a questão ambiental para a sua disciplina, seja matemática, português, inglês, história. Porque aí ele vai estar entendendo o que ele está fazendo. Qual que é a tendência dele no ensino de meio ambiente? Que linha ele segue? Isso ele vai entender e pode aprimorar a sua prática através da exploração do conhecimento dele dessas pedagogias ambientais. Então, disciplinas, repito, todas elas. As pedagogias ambientais se aplicam ao ensino de quaisquer matérias escolares. Daí a relevância dos docentes conhecerem como estão trabalhando com as questões socioambientais e quais as concepções pedagógicas envolvidas. E aqui está o sítio eletrônico para este trabalho. Esse é o final da minha apresentação. Agradeço a atenção de todos vocês e reitero que continuo disponível através dos meus contatos aí de correio eletrônico, LinkedIn, né, para eventuais interlocuções acadêmicas, né, ou até mesmo, eventualmente, para algum trabalho acadêmico conjunto, continuidade desses estudos, dessas questões da educação ambiental e práticas nas disciplinas da educação básica, ou outras questões de valor que vocês queiram trazer. Está aí o meu currículo Lattes também, né, ao final aqui, para mais detalhamento das minhas atividades, né, para vocês entenderem o que eu fiz e faço para eventuais trabalhos conjuntos e esclarecimento de dúvidas. Grato à atenção de todos, um grande abraço
e um ótimo evento. Aqui eu me despeço.